Salve pessoal, mais um vídeo do Seminarista Tá On. Estamos aqui na nossa igreja, no nosso santuário, para falarmos sobre uma coisa que eu acho que vocês conhecem, né pessoal? Se chama a Triamúnera. Olha só que palavra legal, né pessoal? Calma que eu já vou explicar para vocês. Enquanto isso, vai deixando seu like, inscreva-se aqui no canal, deixe seu comentário se você sabe o que não é isso. Mas estamos aqui na entrada da igreja para falarmos dessa Triamúnera. Triamúnera, três coisas de mundos. O que significa a palavra mundos? Para a gente começar, Triamúnera, três mundos, né? Os mundos é uma palavra em latim, né, que significa várias coisas, né? Então, significa cargo, significa função, significa um dever, uma obrigação. Então, seriam três funções ou três obrigações que nós recebemos desde o nosso batismo por graça do Espírito Santo e que também se atualiza na nossa liturgia. Que a gente está entrando aqui na igreja, mas não sei se vocês sabem, ali na frente temos o nosso ambão, temos o nosso altar e temos a sede, também chamada cadeira do padre. Mas antes de falarmos disso, é bom a gente lembrar que nós recebemos essa Triamúnera, digamos assim, por graça de Deus, também tendo como exemplo Jesus Cristo, né, que é o nosso modelo, a qual nós devemos nos configurar e sermos discípulos, seguidores dele. Por isso que na nossa liturgia, na nossa missa, quando nós sentamos nesses bancos, nós não estamos aqui só sentados assim assistindo a missa, mas nós participamos desses três mundos que vêm do ambão, do altar e da sede. Vamos começar pelo começo, digamos assim. Ainda bem. Falando um pouquinho do ambão, que é aquela mesa ali, né? Não sei se vocês estão entendendo, que talvez vocês falem, calma aí, Seminarista, isso daqui não parece uma mesa, né? Como assim isso daqui é uma mesa? Sim, isso daqui se chama mesa da palavra, né? O ambão, a mesa da palavra. Por que a gente chama isso aqui de mesa? O que vocês fazem na mesa, né? A gente come. Então, no ambão, a gente se alimenta da palavra de Deus, né, que é alimento para a nossa vida também. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada também, né? Então precisamos se alimentar da palavra de Deus, se alimentar do Antigo Testamento, do Novo Testamento, daquilo que foi cumprido em Jesus Cristo e que depois foi testemunhado também pelos discípulos ali nos Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, né? Então, o ambão é uma mesa, por mais que não apareça, por mais que não aparente, né, digamos assim, é uma mesa da palavra, que significa justamente isso, né? Nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Antes do Concílio Vaticano II, né, que não sei se vocês conhecem, mas enfim, dá para pesquisar depois, do Concílio Vaticano II, a palavra não era tão acessível assim aos leigos, a nós, igreja, né? Porque muitas vezes era lida em latim, né, e o padre não conseguia explicar tudo da palavra, né? Foi graças, digamos assim, à Reforma Protestante até mesmo, né, com Lutero, que a gente conseguiu ter um pouquinho mais de acesso à palavra de Deus, né, porque ela daí se tornou na língua, né, vernácula, né, na língua falada em cada região, ficou mais acessível por meio da imprensa, né? Se a gente lembrar aí a primeira Bíblia de Gutenberg, assim, né, da imprensa, tô quase caindo aqui, da imprensa, né, de que então era difícil ter acesso. Então a igreja preferia, né, deixar mais reservada a palavra de Deus na língua em latim, preservando a tradição e preservando também a qualidade da explicação, digamos assim, porque assim, a gente sabe que se eu pego a Bíblia aqui e começo a ler, eu posso fazer várias interpretações dela. E a igreja sabia que isso acarretaria um certo perigo, não para a igreja instituição, mas para as próprias pessoas, né? Porque às vezes a gente não tem essa tradição, essa reta compreensão de tudo que está na Bíblia, né? Por isso que a igreja, com o passar dos anos, foi se adaptando até chegar no Concílio Vaticano II e retomar, né, a primazia da palavra de Deus, de modo específico, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos a palavra de Deus e que todos nós participamos dela, né? Nós ouvimos primeira leitura, segunda leitura, né? Textos do Antigo e do Novo Testamento, e na hora do Evangelho ficamos em pé e ouvimos a palavra de Deus. Por isso, primeiro munus, o munus de ensinar, né?
pela palavra de Deus, nós não só ensinamos, mas também aprendemos e muito com a palavra de Deus. Continuando aqui um pouquinho, teria muitas coisas para falar desse Munus, mas depois a gente pode especificar cada um deles se vocês quiserem em outros vídeos. Continuando, depois do Munus de ensinar, nós temos aqui o Munus de santificar. Por que Munus de santificar? Aqui, como nós sabemos, é o altar, o centro da nossa igreja. O altar já é um símbolo bem antigo da tradição judaica, de várias tradições, onde o que acontecia aqui em cima eram sacrificados alguns animais para Deus. Era derramado seu sangue como oferta do povo para Deus. Até nós temos São José ali depois, que dá para mostrar, que carregavam os pombinhos, que depois foram ofertados por Jesus. Quando Jesus foi apresentado no templo, era ofertado alguma coisa para falar, olha, isso daqui pertence a Deus. Mas, em Jesus Cristo, nós temos uma nova interpretação para esse altar. Não temos mais todo um sacrifício, sempre precisamos oferecer um boi novo ou um cordeiro novo. Não. Jesus Cristo se sacrificou uma vez por todas. Está ali, na nossa cruz, o exemplo dessa santificação. Ou melhor dizendo, o verdadeiro sacrifício perfeito. Verdadeiro sacrifício perfeito, digamos assim, que é em Cristo, que ao mesmo tempo que ele foi o altar, ele foi o cordeiro imolado e ele também foi o sacerdote que se ofereceu. Então, em Jesus Cristo, nós participamos do seu sacrifício perfeito e nós participamos desse munus de santificar. Então, quando a gente vem na missa, a gente não vem para assistir a missa, mas a gente vem para se alimentar da palavra de Deus no munus de ensinar e também se alimentamos do próprio corpo e sangue de Cristo com o munus de santificar que todos nós participamos, Porque o altar deve ser a extensão, ou melhor dizendo, a nossa vida deve ser a extensão do altar e do ambão, pela nossa palavra, pela nossa santificação, pela nossa ofertória, nossa doação, doar a nossa vida por Cristo com os nossos irmãos e irmãs. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui a sede no nosso santuário, que, se vocês olharem, ela parece um trono, um trono de um rei, de um imperador, tem poderia significar isso, um certo poder, mas esse munus de reger, uma pessoa que rege, que orienta, ele significa o que para nós? Significa que Jesus, ele foi o rei, não é mesmo? E nós, a exemplo dele, também somos convidados a sermos reis. Mas como é que foi o reinado de Jesus? Foi um reinado assim, glorioso, cheio de ouro e majestade? Não. Foi um reinado de doação, de doar a sua vida. Por isso que nós, quando participamos deste munus de reger, nós temos que ter em mente justamente isso. Ser rei para nós significa o quê? Doar a nossa vida, se sacrificar pelo povo. E aqui o padre, ele representa em persona Christi, a pessoa de Cristo, nesse munus de reger o povo, de pastorear, de cuidar, mas também nós participamos disso, quando assumimos um papel, às vezes no CAEP, no CBP, que estamos contribuindo com todos os paroquianos, com todo o povo de Deus também, pelo nosso sim, através, arrumando, um banheiro, consertando isso, arrumando a calha, participamos deste munus de reger, de pastorear o povo, de estar junto com o povo. E nós participamos disso por meio da nossa liturgia. Então, quando a gente vem na missa, não é só sentar ali nos bancos e, enfim, pronto, vim na missa, valeu. Não, a gente se alimenta por meio da palavra de Deus, se alimenta por meio do sacrifício de Cristo, seu corpo e sangue de Cristo, e se alimenta também na nossa doação ao próximo, pelo próximo, melhor dizendo. Então, isso significa a triamúnia, reger, santificar e governar, ou melhor dizendo, ensinar, O ambão tem essa dimensão de ensinar, o altar de santificar e a sede de governar. Então, aí fica um pouco mais claro as coisas. Eu sei que é meio confuso, até
até eu me confundo às vezes, mas se você quiser um vídeo específico sobre cada munus da nossa igreja e como podemos viver isso, deixe nos comentários. Enquanto isso, deixe seu like também, inscreva-se aqui no canal e compartilhe com os seus amigos, familiares esse vídeo, tá bom? Enquanto isso, eu vou sentar aqui na cadeira do padre. Mentira, não pode, tá, gente? O seminarista fica aqui, tá bom? Até mais!